Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 23 de março de 2021 e a partir de hoje vou fazer algo diferente aqui no canal. Vou postar as resenhas dos livros ditos seculares que eu também leio. Esse último final de semana eu postei uma pesquisa aqui no canal, na aba da comunidade. Quase 80% das pessoas falaram que era bem-vindo, então vou começar a postar esses vídeos aí também. Se você não sabe, no seminário que eu estou fazendo, nós também lemos alguns livros seculares. Por exemplo, estou lendo O Discurso do Método, do René Descartes. Temos outros livros de filosofia aqui também, que são seculares. Então, vou acabar postando aqui no canal essas resenhas também. Depois eu espero o feedback de vocês aí, se é bom, se estão gostando ou não. Beleza? E a resenha de hoje é deste livro aqui. Porque o Brasil é um país atrasado. Foi escrito pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Atualmente ele é deputado federal, mas ele é bacharel em administração e ele é mestre em ciências políticas. Esse livro, então, ele tem esse cunho político, de ciência política mais especificamente falando. Ele é um livro muito bom, gostei muito, ele é bem simples a leitura, ele tem 255 páginas, bem didático, e eu achei interessante algumas coisas. Primeiro, as notas de rodapé são na própria página, ou seja, você não tem que ficar indo lá atrás do livro para entender o que aquela referência ali está querendo dizer, aquela nota de rodapé. Isso é um adianto gigante para aquele que está lendo o livro. Outras coisas interessantes que eu gostei do livro, que ele tem diversas tabelas coloridas, razoavelmente coloridas, né? Geralmente tem um vermelhinho, um rosa, um branco e um cinza, mais ou menos assim. Opa, caiu aqui minha folha de marcação. Então você tem esses gráficos, você tem aqui, ó, várias figuras para facilitar o entendimento. Na hora que você está lendo, geralmente ele coloca os pontos principais em letras vermelhas aqui, ou o ponto mais importante do conteúdo que você está lendo. Isso facilita bastante o entendimento, principalmente depois quando você quiser dar uma revisada e assim por diante. Aqui você vê as notas de rodapé que estão na mesma folha. Ele é bem interessante, olha aqui, ele tem bastante imagens, mapas e tal, ó, tabelas. Muito legal, os gráficos e tudo, muito interessante. Ó, um mapa mundi aqui e tal, muito legal. Aí é o seguinte, o autor do livro ele vai tentar responder essa pergunta, por que o Brasil é um país atrasado? É claro que é uma pergunta complexa e ele não vai conseguir explicar todos os motivos pelos quais o Brasil é um país atrasado. Então ele foca em apenas um. Ele não foca na questão moral, na questão ética, ele até comenta um pouco a respeito disso, mas ele fala que isso aí é um conceito muito complexo, é algo que demandaria muito tempo para arrumar e tudo mais, e não daria para tratar num livro pequeno como esse. Então ele foca em apenas um dos aspectos que daqui a pouco eu vou falar mais a respeito deles. O autor ele vai buscar dar alguns conceitos de alguns termos que o povo brasileiro geralmente não conhece ou às vezes mistura. Por exemplo, o conceito de Estado, o conceito de governo, o conceito de burocracia, conceito de sociedade organizada. Eu acho muito interessante o modo como ele explica isso de uma forma bem didática, dando o exemplo de um condomínio. Onde você morar aí, por exemplo, se você mora num condomínio, ele vai dizer que esse condomínio ele é o Estado. O povo que mora no condomínio é a sociedade. O zelador é como se fosse o representante do governo. Os funcionários que trabalham num condomínio é como se fosse a burocracia. E a assembleia reunida, sabe quando tem aquelas reuniões chatas de condomínio? Então aquele pessoal reunido seria ali a sociedade organizada. Eu achei bem didático esse exemplo que ele deu. Eu achei muito interessante também uma história que ele contou que aconteceu lá na Grécia Antiga, quando um tirano espartano tentou subjugar o povo de Atenas. E aí o povo ateniense, armado de paus e pedras e saindo na mão, conseguiram expulsar esse tirano espartano junto com o seu exército.
Muito legal essa história aí. O foco principal do livro é tentar mostrar que no Brasil nós funcionamos aqui através de uma oligarquia. E isso já faz muitos anos. E ele aponta como sendo um dos principais motivos pelos quais o Brasil é um país atrasado a questão da nossa Constituição de 88. Porque ele fala que é uma Constituição de cunho socialista, é uma Constituição que deixa o Estado muito grande, logo, quanto maior o Estado, menos liberdade a população tem. Ele fala que isso ocorre no Brasil desde a Constituição de 1934, que foi uma Constituição de viés socialista. E a partir de lá, até hoje, nós temos essa questão aí que atrapalha muito o nosso país. Então, uma das soluções dele para que nós deixemos de ser um país atrasado é fazer uma nova constituinte, uma nova constituição, tomando, por exemplo, alguns países como os Estados Unidos, que tem uma constituição bem enxuta, uma constituição que apenas sirva para o que ela deve servir mesmo, ou seja, garantir os direitos naturais das pessoas e não ficar se intrometendo em tudo que você possa imaginar, todas as áreas da sua vida. Ele dá alguns exemplos do que poderia ser feito para diminuir o tamanho do Estado, tendo em vista que o Estado no nosso país ele é muito grande. Então ele dá o exemplo de votos distritais, ele fala de recall, ele fala de participação popular em casos de emenda constitucional, para evitar que a Constituição seja muito emendada, como é o caso da nossa Constituição de 88 e assim por diante. E ele também fala que um dos melhores sistemas de governo seria o parlamentarismo e não o presidencialismo, que é o que nós vivemos no nosso país hoje. Ele fala que esse sistema aí de presidencialismo ele dá muito poder para o executivo e isso não é bom que os poderes sejam equilibrados. Ele fala da importância de se criarem grupos de discussão no Brasil, grupos pequenos mesmos, para discutirem acerca desses assuntos que muitas vezes o povo desconhece e assim poder influenciar mais na questão do Brasil inteiro, inclusive repercutindo nas próximas eleições e assim por diante. Eu achei bem interessante o livro, ele é dividido em 13 capítulos, sendo que o primeiro ele trata do Estado e do governo, o segundo ele trata sobre a sociedade desorganizada, no terceiro ele fala de Constituição, no quarto ele fala sobre o Estado grande, povo amarrado, ele fala do neossocialismo e do oligarquismo, ele fala do problema raiz do nosso povo brasileiro, ele fala que o nosso povo brasileiro ele tem uma mentalidade muito socialista ainda, esperando que o Estado resolva todos os seus problemas. Ele fala do mito da ideologia igualitária, ele fala sobre sucessão de oligarquias, fala sobre várias oportunidades e poucos capazes de aproveitá-las. Ele fala no capítulo 10 sobre Karl Marx e a psique do brasileiro. No capítulo 11 ele fala democracia é o objetivo, será? Capítulo 12 ele fala que nós sempre optamos pelo pior na questão do sistema que vai nos governar. E, por fim, no capítulo 13 ele fala sobre conscientização coletiva, que é importante demais. Então, gostei desse livro, muito interessante. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, caso você tenha interesse em adquirir. Muito legal, mais voltado para essa questão de ciências políticas, e você faça bom proveito aí. Então, é isso. Um forte abraço e até a próxima.